pega esse aeroporto futurístico de Dublin. Passarela. Cara, eu me sinto muito no século 22 já, tá ligado? Nossa, olha isso, cara. Muito lindo. E aqui vamos para a Itália pela 4ª vez na vida. O totem de check-in da Ryanair só pode levar 20 quilos e a minha mala deu 20 quilos certinho. Ai, se contar ninguém acredita, né? Minha primeira viagem após pandemia. Estamos aqui no aeroporto de Dublin. Uso de máscara obrigatório. E vamos que vamos. Vamos que vamos. They change their noise by half because they did it 1,000 of times, so we don't respect for the groups and for the money. Essa imagem traz muita paz. Muita paz. Tem tranquilidade maior do que essa no céu. Não existe tranquilidade maior que essa. Olha isso. Por isso que eu gosto de viajar de dia, só para ter essa vista. Então, finalmente, esse sonho vai ser concretizado. Esse é um dos primeiros vídeos do meu canal. Eu demorei bastante para fazer ele. Faltou muita coragem. Tinha muito medo. Mas agora eu resolvi mudar. Colocar o meu medo no modo mudo. E fazer o que eu preciso fazer. Falar o que eu preciso falar. Esta está sendo a minha primeira viagem depois da pandemia. Como vocês podem ver, não tem ninguém no meu lado. Distanciamento social em tudo. Dentro do avião também. Uso obrigatório de máscara, mas como não tem ninguém aqui do meu lado, eu acabei de tirar a máscara. Mas ela é de parquinho. Sério que eu ainda não me acostumei com esse negócio de ficar fazendo vídeo em locais públicos. Pra quem me conhece, eu sou extrovertida. Muitas pessoas falam que eu sou simpática, que eu converso com todo mundo e tal. Mas eu nunca imaginei que eu ia estar fazendo o que eu tô fazendo agora, entendeu? Não sei qual que era o bloqueio que tinha na minha mente de fazer isso. Mas, gente, foi um perrengue pra conseguir fazer o que eu tô fazendo agora, tá? E quando que eu comecei a me desbloquear disso? Durante a quarentena. Vou contar uma história. Uma vez eu fui desafiada no grupo de jovens da minha igreja a fazer um vídeo. E eu ficava agitando, adorava ver os vídeos que o pessoal mandava. E eu ficava agitando pro pessoal mandar mais, até que uma hora me desafiaram. E eu nem imaginava que iam me desafiar. Eu falei que eu ia fazer e eu realmente tentei fazer. Mas parecia que nada que eu falava dava... Eu não conseguia me ouvir falando, sabe? Eu não achava... Não conseguia me identificar comigo mesma, assim. Eu olhava assim e falava, meu, não tá bom, não tá bom, não tá bom. E um pouco era realmente o perfeccionismo, porque eu queria fazer uma coisa legal, queria passar uma mensagem legal. E eu
desisti. Falei, não, eu não consigo, eu não vou fazer, não vai dar certo, não vou mandar qualquer coisa pra eles. Aí eu comecei a pensar, gente, não tá certo isso, porque todo mundo consegue fazer e eu não consigo fazer. Logo em seguida veio uma amiga que me colocou num grupo do WhatsApp que se chamava Master Brain. E lá ela compartilhava vários conteúdos de um influencer, escritor de 11, 12 livros, que se chama Pablo Marçal. E o convite era para assistir as lives todos os dias às 4h59 da manhã do Brasil. E eu comecei a assistir todos os dias as lives desse ser humano usado por Deus. Ele tem um livro que se chama Antimedo. Em várias lives ele falava sobre... Ele aborda vários assuntos diferentes, e um dos assuntos que ele abordou durante essas lives, e que volta e meia ele aborda, é sobre o medo, por causa do livro dele e tudo mais. Aí eu fiquei curiosa e achei o áudio do livro dele no Spotify. E comecei a ouvir capítulos aleatórios, assim. Eu sentava lá no jardim da minha casa para pegar um solzinho, quarentena, né? Não dava para sair, não dava para fazer nada, e ficava ouvindo. E começou a entrar uns pensamentos diferentes na minha cabeça. Parece que eu comecei a me entender, parece que comecei a visualizar as coisas de outra maneira, enfim, deu uma luz, assim, ó. O que mais me chamou a atenção foi quando ele falou assim, que os nossos maiores medos têm intimidade com os nossos propósitos. Quando ele falou essa frase, parecia que veio a cerejinha do bolo, assim, ó, que estava faltando para eu entender tudo aquilo que estava acontecendo comigo. Depois que caiu essa ficha, eu comecei a raciocinar, e eu sempre tive uma intimidade com Deus muito grande, e na quarentena essa intimidade foi se estreitando mais ainda, e eu sentia dentro do meu coração que eu precisava fazer vídeos. Que quando eu fui desafiada lá no grupo de jovens da minha igreja a fazer um vídeo, não era por acaso. Realmente era um desafio para mim. E realmente foi um desafio. Eu comecei a pensar como que eu ia começar a fazer isso. Aí o Pablo sempre fala que quando você identifica, né, você precisa fazer as tarefas, ou seja, os exercícios diários, para você conseguir desbloqueando isso, né? Me deu um clique, eu comecei a pegar meu celular, fazer uns stories falando um pouco mais. Eu realmente tenho uma rotina bem corrida lá na Irlanda. Nem sempre dá para ser tão presente nas redes sociais quanto eu gostaria de ser. Mas daí eu também fiquei pensando, eu não tenho muito tempo, mas eu também não tenho coragem. Aí foi que eu falei, não, eu preciso fazer algo a mais. Então, além dos vídeos nos stories, de ficar falando e tal, eu comecei a investir para dar valor em algo que você quer fazer de bom para você. Quando você ganha, você não dá aquele valor que você dá quando você paga, quando você investe, né? Aí eu pensei, cara, eu preciso investir nesse bloqueio. Eu vou investir nele para acabar com isso. Aí foi quando eu pensei assim, eu vou fazer um canal no YouTube um dia eu vou fazer. E para isso eu preciso dos acessórios, né? Iluminação, microfone. Acho que esse é o kit básico.
Aí eu fui e comprei esse microfone aqui, o microfone de lapela, né? E ele é legal porque ele é por wireless. Então ele só tem um fiozinho que liga no transmissor aqui e o receptor fica no celular. Então eu tenho a versatilidade de fazer vídeos com maior distância, né, do celular, não preciso ficar tão preso assim, tão perto. Enfim, investi nisso. Mas eu precisava me desbloquear, eu tinha ciência do meu problema e eu sabia que se Deus quisesse me usar, eu precisaria fazer com que isso não fosse um empecilho. Então foi que eu investi e comecei a treinar. Eu não sou profissional, apesar de ser formada em publicidade e propaganda, quase jornalismo, só falta um ano de jornalismo para eu me formar, se eu quiser, né? Mas não tenho interesse. E eu sei que até a minha formação acadêmica ela tem muito a ver com o meu propósito. Enfim, Deus escreve certo por linhas tortas e certas. Ele sempre escreve certo, entendeu? A minha aptidão maior sempre foi escrever. Eu sempre gostei de redação, gostei de fazer textos publicitários, jornalísticos, até poéticos às vezes. Gosto muito de escrita, gosto muito de ler, mas falar pra câmera, pra mim é uma coisa muito esquisita, sabe? Mas agora eu estou passando por uma metamorfose. A borboleta tá saindo do casulo e o céu é o limite, porque eu sei que a partir do momento que eu me permito ser usada por Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Ele me fortaleceu usando pessoas que nem me conhecem, que eu também nem conhecia, que nem conheço pessoalmente, né? Conheço no mundo online, mas eu tenho a plena certeza que quando ele quer fazer algo, nada e ninguém pode impedir. E que assim seja. Nós nunca descobriremos o que vem depois da escolha se não tomarmos uma decisão de ação. Por isso, entenda seus medos, mas jamais deixe que eles sufoquem os seus sonhos. Se você conseguisse visualizar a sua felicidade depois do medo, você continuaria perdendo tempo? Clarice Lispector que me perdoe, mas eu cansei dos medos bobos. Só quero as coragens absurdas. Só um tumultozinho agora, mas tá tudo certo. Preciso sair por aqui, mas tá tudo parado. Faz parte. Agora eu entendi o que é o teste do Covid. Aquele aparelhinho ali, ele mede a febre, né? Todo mundo de máscara. Mas distanciamento social fica só na lenda, né? Não dá pra entender. Não dá pra entender.
espero que vocês gostem.